a gente foi, né, com essa empresa que a gente comprou tudo junto, mas para quem pensa em ir de carro sozinho, dá para ir também, mas a gente aconselha a comprar antes, porque pode ser que você chegue lá e não tenha disponível a entrada para você poder, né, entrar no lugar. Lá a gente achou bem organizada, né? É uma infraestrutura bem boa que eles têm lá, tem banheiro, tem até uma área que vende as coisas ali, então é bem organizadinho assim. E aí você vai com o seu guia, então você tem que ficar com ele o tempo inteiro. A gente entra lá e vai passando por um corredor de árvores, onde tem bastante vendedor de artesanato, né? Tem bastante. E a todo momento o guia falava pra gente que não era pra gente se dispersar. Ele falou assim, ó, se alguém te chamar, não, finge que não tá ouvindo e continua comigo. E eles falaram que iam dar um guarda-chuva pra gente. E aí, eu dei graças a Deus de estar de boné, porque, caraca, a gente foi primeiro na frente aqui do templo de Kukulkan. Tcharam! Essa foi a primeira ruína que a gente para ali na frente. E aí o guia começa a falar e aquele sol de torrar a cabeça, literalmente. Se eu não tivesse de boné, eu teria tomado insolação, como eu sempre tomo. Então, se o seu guia ou a sua empresa não der guarda-chuva, já vá com o boné antes, que é pra já tá garantido. Que se não der guarda-chuva, tá protegidinho de qualquer forma. Sim. Então, esse sítio arqueológico, ele era um centro de peregrinação maia, que foi fundado pelos Itzá. E o nome Chichén Itzá vem, então, de Chichén, que significa boca de poço, né? Que por conta disso que tem os cenotes, né? E Itzá vem de quem fundou o local e significa feiticeiro da água. E o local ali, ele é declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco e é protegido pelo Instituto Nacional de Antropologia e História do México e pela Lei Federal de Monumentos e Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. E isso tudo porque ele é um dos destinos turísticos mais populares do mundo. E antes dele ser restaurado, já lá anos atrás, o local estava sendo vandalizado pelos turistas. Então é por isso que hoje a gente não pode mais subir em nenhuma das ruínas. E até melhor que não suba, né? Porque daí você tá tentando ver ali o monumento, tá cheio de gente subindo, aquele horror. Tipo, aconteceu agora, né? Mas é melhor que realmente não subir. Se deixar, a galera sobe real, né? A gente vai contar depois de Tulum, você fica assim, pô, tá cercado e a pessoa ainda sobe, né? Que saco. Então, depois de ouvir histórias sobre sacrifícios, que os maias eram bem conhecidos sobre os sacrifícios e tal, ouvimos histórias também sobre o jogo característico deles lá, que era o jogo de bola mesoamericano, que é aquele que você bate com o quadril, com o joelho, com o cotovelo, e ele tem um arco alto assim, né? Aí depois disso, a parte mais engraçada, na verdade, foi a parte que a gente ficou no templo, em frente ao templo de Kukulkan, e a gente ficava batendo palma. Batia palma e ecoava, fazia um eco da nossa palma lá em cima no templo, e daí fazia um barulho tipo de um pássaro, né? Era muito louco assim, então a gente batia tudo junto, plaf, daí fazia taf lá em cima também. É muito legal mesmo, assim. E também, na área onde tem o jogo de bola mesoamericano, também ecoa. Se a gente encosta numa parede e bate palma, assim, e a gente escuta a palma do outro lado. Então o som reverbera por tudo e a gente escuta lá do outro lado, que era justamente para eles falarem entre eles, né? Para as autoridades falarem entre eles ali no jogo. É uma área muito grande, né? Ecoava para todo mundo ouvir ali. Quando falava de um canto, ecoava para tudo, assim, e você escutava lá do outro lado. Então daí fica em alto e bom som para todo mundo ouvir. Enquanto a gente ia andando ali pelo espaço, tinham várias imagens ali no campo ali, né? E o guia falou de cada imagem, me dizer, né? Praticamente. Falou quase uma por uma. Ele falou também do sacrifício do melhor jogador do jogo de bola mesoamericano. Ele era sacrificado. E você ser sacrificado na cultura deles era você ficar mais próximo do Criador. Então o sacrifício era uma coisa que todo mundo buscava, na verdade. Todo mundo buscava. Por exemplo, eu seria sacrificado, o responsável, a Isa faria o ato. Ela já era próxima a ser sacrificada. Já estava na fila, então a gente não sabe se é bom ou se é ruim, né? Para mim não é bom, mas para eles era maravilhoso. Quem ia tirar a vida de um já estava na fila para tirar a vida dele também.
E a gente foi ficando fascinado com a história, né? Aprende muito, assim, então a gente foi, né, conforme a gente ia andando ali no parque, ali a gente ia aprendendo muito, né, o guia falava tudo, assim, pra gente, e a Isa é filha de historiador ainda, né, então pensa a atenção que ela prestava, né? Aí então, depois disso, o guia nos liberou pra gente tirar as fotos ali no parque, né? Só que eles perderam no tempo, porque era assim, era pra ser 1 hora de explicação dele, né? E 1 hora era pra gente... livre ali, contemplação né? E fotos. 1 hora era pra gente ficar livre ali pra tirar as fotos e tal. E ele ficou, acho que quase 1 hora e meia de explicação, então a gente tinha bem pouco tempo. E de repente começou a fechar o tempo de um jeito, fechou assim, do sabe? nada. Parecia que vinha uma tempestade, assim, fechou tudo, ficou cinza, assim, a gente já pensou, nossa, como vai ficar feio para tirar foto agora. Só que assim, foi uma chuva rápida, né? A chuva veio forte, foi uma chuva forte, só que durou uns 3, 5 minutos e já passou. E já passou e abriu o tempo. Olha só como ficou. Nem dá pra dizer que choveu, isso aqui, né? foi logo depois de uma baita de uma chuva, né? Uhum. E, só que assim, é aquela chuva que, pá, choveu forte assim, mas molhou e devido ao calor também já secou e tal. E daí a gente conseguiu fazer as nossas fotos, mas não fizemos todas que a gente queria. Conseguimos ir lugar por lugar, né? A gente teve pouco tempo, né? O guia meio que deu uma mancada com a gente aí. E a gente deixou, né? Porque a gente foi indo na onda. E a gente tava gostando também da explicação, né? Então nós tiramos a famosa foto que vos veem, a famosa foto com o templo Kukulkan, e a gente ficou ali apreciando também, né? Porque não é só esse templo, tem várias coisas em volta, a gente ficou apreciando toda essa grandiosidade, assim. E fomos para a saída para comprar os imãs, que é tradição nossa. A gente sempre compra imã quando a gente viaja. E assim, o guia nos alertou que tem um pessoal que dá uma enrolada nos turistas lá. Então, assim, eles te mostram um imã, uma coisa mais linda, assim, todo trabalhado, e falam $1, $1, $1, só que é nessa que você tá indo pro templo e pra visita. Daí você acaba se afastando do teu grupo para negociar ali com eles, que o grupo tá indo. Daí você se afasta, se perde, né? Acaba se perdendo ali, e quando chega para comprar a real, que você acha que é aquilo, daí não, o de $1 é uma piramidezinha bem de gesso, bem pai, assim, né? Bem feinha, assim, sabe? Então, aquele bonitão e tal é bem mais caro. Se a gente pode dar uma dica, não caiam nessa. A gente não caiu, né? Mas a gente viu, o guia nos alertou, a gente viu o trabalho dos caras ali. E daí você sai deles ali, tem um monte de barraquinha de imã, gente. Tem um galpão, assim, que é só de credenciado, né? Artesanato, tem um monte de coisa. Então a gente conseguiu comprar lá um imã bonito, conseguimos negociar ainda, né? Porque a gente tinha trocado e tal. Então, assim, não caia nessa na entrada do parque, assim, porque senão é perigo você se perder do teu grupo.